Agora eu quero falar um pouquinho das questões relacionadas às bets e daqui a pouco a gente vai chamar a nossa reportagem ali para trazer informações sobre a derrubada de sites aqui no país. Mas vocês entendem que o governo foi lá, trabalhou para que houvesse uma liberação e agora, preocupado com a situação, pode regulamentar cada vez mais a atuação desse negócio aqui no país, hein, seu Zé Maria Trindade? Pois esse é o assunto, viu? Eu estava conversando com o deputado Fred Linhares, que é daqui do Distrito Federal, e ele mostrando ali a preocupação que as famílias estão com essa liberação de jogos aqui no Brasil. E ficou fácil demais, a todo momento. Ele apresentou um projeto que já é chamado do PL do Tigrinho, né? Uma referência a desses cassinos eletrônicos, que vai cessear muito isso aí. O raciocínio geral é de que foi bom trazer para a luz, para a transparência, o que estava acontecendo e que ninguém sabia, ninguém tinha medida. E hoje já se sabe que são já fala em 400 bilhões, mas o número mais real ali, em torno de 84 bilhões de reais movimentados aí nessa jogatina eletrônica. Então, o que vai acontecer? O Congresso vai regulamentar. O ministro Ricardo Lewandowski está elaborando uma lei para o governo apresentar ao Congresso Nacional. E aí medir exatamente se pode funcionar. Sim, o interessante é que me mostraram lá que ninguém consegue impedir a jogatina. Se proibir, ela continua. Nem regimes fechados, regimes ditatoriais conseguem impedir isso aí. E o que eu quero contar para vocês? Que mais de 2.000 sites de casas de apostas irregulares estão saindo do ar nesta sexta-feira. Marília Ribeiro, nossa repórter, é quem vai trazer as informações para a gente agora. Como é que está funcionando essa operação da Anatel? Hein, Marília? Oi, Evandro, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1, né? Hoje a Anatel divulgou a lista com mais de 2.000 empresas que estão nessa lista negativa do Ministério da Fazenda para poder bloquear esses sites de apostas, Evandro. Ontem a agência já havia notificado mais de 20.000 prestadores de internet para que esse bloqueio pudesse acontecer nesta sexta-feira. Segundo o governo, essas empresas que estão nesta lista negativa dessas bets irregulares, elas também estão proibidas de fazer qualquer tipo de publicidade desses jogos, inclusive o patrocínio de clubes de futebol. E por que esse bloqueio está acontecendo nesta sexta-feira dessas casas de apostas, Evandro? É porque o governo já havia aberto aquele prazo para que as empresas interessadas em poderem atuar aqui no Brasil de forma legal, a partir de janeiro de 2025, elas teriam que entrar com um pedido de autorização junto ao Ministério da Fazenda. Nesse caso, essas mais de 2.000 casas de apostas não entraram com esse pedido de autorização. Essa regulamentação começa de fato a partir de janeiro de 2025. Porém, o governo já começou essa primeira fase da regulamentação agora, no dia 1º de outubro, e deu prazo de até 10 dias para que essas casas de apostas que não entraram com esse pedido, para que os apostadores pudessem entrar em contato, entrar nessas casas de apostas e pudessem recuperar o seu dinheiro que estivesse nela. Esse prazo foi encerrado ontem e hoje essas mais de 2.000 bets, elas já começaram a ser bloqueadas pela Anatel. O secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, disse que o monitoramento desse setor vai acontecer de forma permanente. A Fazenda, ela deve concluir esse processo de regulamentação das bets até dezembro deste ano e a partir de janeiro a gente vai conseguir conhecer as empresas que vão poder atuar de forma definitiva aqui no Brasil. Essas casas de apostas, a partir de janeiro, consideradas aptas, elas vão precisar pagar uma outorga de 30 milhões de reais para poderem começar a funcionar no mercado legal de bets aqui no Brasil a partir de janeiro de 2025. Evandro, então hoje mais de 2.000 casas de apostas irregulares já começaram a ser bloqueadas pela Anatel. Pelas informações, Marília Ribeiro. Ô Fábio Piperno, além da retirada do ar, tudo indica que o governo também deve começar a fazer, com as empresas que permanecem, uma regulação muito mais criteriosa, inclusive em relação à publicidade, né? Sabe que eu vi outro dia, na semana passada, no intervalo de um jogo de futebol, uma bet dessas grandes e tal, que ela usou como garotos propagandas grandes jogadores, o Vinícius Júnior, um deles, e também artistas,
com mensagens lá, olha, defendemos o jogo responsável e tal, e contando uma série de mudanças e tal. Eu achei até, enfim, louvável, né? Eu achei que foi uma ação numa boa direção. Porque, vejam, hoje, então, deixam de operar 2.000 casas de apostas e casas de jogos. Veja, isso era algo indecente. Esse negócio, eu sempre pego o marco zero disso, 2018. Essas empresas foram autorizadas a operar em 2018, governo Temer ainda. Como é que demora meia década para ver, primeiro, uma regulamentação, segundo, cobrança de tributos, que elas eram isentas, eram assim, terra de ninguém até agora, e terceiro, ninguém tomar atitude nenhuma em relação à falta total de regulamentação em relação à publicidade, os espaços que poderiam usar. Então, isso era indecente, isso mostra também o desleixo com o qual essa questão foi tratada até então. Então, tomara que agora a gente inicie, aí com essas empresas que restaram, quase 200, um momento mais saudável, né, e menos danoso para a sociedade. Fala, Gani. Olha, o Brasil ele tem um vício muito ruim que a gente fala em vários assuntos, que é a falta de planejamento, a falta de estudos para embasar políticas públicas. Então, provavelmente, quando regularizaram as bets lá atrás, em 2018, ou autorizaram, ninguém imaginava o problema que elas trariam para a sociedade. E no Brasil a gente tem esse problema, a gente não antevê, né, o problema. A gente testa, vai na base do improviso e depois a gente vê o que faz. E aí veio até uma pandemia, essa discussão ficou adormecida, né? Todos os recursos acabaram sendo utilizados e todas as votações ali para a pandemia e de repente a gente acorda em 2024 e isso é uma realidade, se tornou um grande problema para a sociedade brasileira, ao passo que o benefício da arrecadação não compensa, ou talvez não compense, todas as consequências negativas geradas pelas bets, como tirar dinheiro de consumo, tirar dinheiro do sistema financeiro nacional, aumento do endividamento de famílias, etc. Eu recebi hoje aqui uma mensagem muito educada de uma pessoa que é a favor de bets, diz que vive disso, de apostas e tal, mas é uma exceção, né? Na verdade, você tem uma maioria que acaba se endividando, se acaba entrando aí no vício do jogo e é um grande problema. Precisa ter uma discussão absolutamente madura e não apressada. Caso contrário, isso pode se voltar contra a própria sociedade.